Não é por 20 centavos, é por direitos. Com esse lema, o país viu no mês de junho de 2013 uma onda de manifestações em diversas cidades que reivindicavam, a princípio, a diminuição no preço das tarifas e melhorias no transporte público coletivo. O protesto deixou bem claro ao poder público a insatisfação da população com as más condições dos serviços públicos prestados em diversas áreas, como saúde e educação, por exemplo. Em cidades como João Pessoa, o resultado foi a redução da tarifa de ônibus. Para falar sobre o serviço de transporte coletivo e sobre os direitos dos passageiros, recebemos em nosso estúdio o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor de Santa Rita, Manuel Cerejo. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Agradeço a oportunidade, Cristina. É um tema polêmico, um tema que está em evidência devido a várias carências. Como é que o senhor avalia a qualidade do serviço de transporte coletivo oferecido aqui em João Pessoa, na Grande João Pessoa e na Paraíba, de maneira geral? Na maneira geral, envolvendo todos, a pergunta é muito pertinente. A Paraíba está carente, está em falta com um transporte que aprove os seus passageiros. Devido a quê? Devido à crescente demanda da população paraibana, e principalmente na região metropolitana. E um acréscimo ainda além do crescimento, há os ônibus que não em quantidade ideal para o balanceamento da procura. Quais são as leis que disciplinam o transporte coletivo público e que determinam também quais são os direitos dos passageiros? De imediato, de cumprimento, são duas leis. Uma é praticamente recente, a de mobilidade urbana, que é a 1258, de 2012, onde ela abrange responsabilidades também. Responsabilidade, planejamento, estrutura, fiscalização e mais outros itens. E a mais ativa, a mais chegada à população, tanto carente como, de um modo geral, toda a população. É o nosso Código de Direitos do Consumidor, aonde determina, aonde esclarece, aonde tira dúvida dos seus direitos, tanto da empresa como do passageiro. De acordo com essas leis, como é que deve ser o serviço de transporte coletivo público? Inicialmente de boa qualidade. Em sequência, que ofereça condições de saúde, por incrível que pareça, devido à parte higiênica do ônibus, os dizeres de obrigações dentro de cada ônibus. Hoje, a necessidade de câmaras dentro deles. Devido ao quê? Devido também à violência que está imperando aqui na nossa querida Paraíba. E isso aí é necessário, isso já está sendo estudado com outras instituições, outros órgãos, para dar segurança ao passageiro, devido mais uma vez, repito, do crescimento populacional da nossa região. Em relação às tarifas, o que a lei diz sobre a definição dos valores das tarifas de ônibus? Em virtude das planilhas de custo, aí vem pneus, em termos da empresa, distância da sua rota. Por exemplo, vamos mais próximo aqui, os ônibus de Bahia, por exemplo, tem que ter uma diferenciação da distância e de custo, além da situação dos ônibus no momento que hoje existe a obrigatoriedade de até 5 anos. E isso também leva em conta a parte tarifária, localização e distância. Em casos de abuso na cobrança desse valor, na definição desse valor, o que pode acontecer?
sendo provocado o Ministério Público ou tendo ciência própria de mesmo de reclamações verbais, o Ministério Público, independente da minha pessoa, é o Ministério Público como instituição, o Ministério Público como entidade de defesa dos direitos da cidadania, ele instaura um procedimento administrativo que poderá redundar, inclusive numa ação civil pública em defesa do Estado e da população. Em caso, o que a lei diz? De quem é a responsabilidade pela prestação de um serviço com qualidade no transporte coletivo? A responsabilidade nessa oportunidade, nessa ocasião, divide de órgãos. Se a locomoção, a empresa, ela recebeu uma concessão intermunicipal, por exemplo, o caso prático de Santa Rita, Santa Rita e João Pessoa, é a responsabilidade direta do DER, do Departamento de Estrada de Rodagem, onde ela comanda a sua seção, a licitação e a fiscalização atuante e permanente da empresa que faz esse percurso. No que diz respeito, no lado prático, João Pessoa, Bahia, aquelas que fazem percurso urbano dentro dos municípios dentro ainda. Dos seus próprios municípios, Cristina, será de competência de cada DETRANS da sua cidade. Uhum. Quais são os direitos estabelecidos em lei para os passageiros? Os passageiros terão direito, através, como eu falei anteriormente, do Código de Defesa do Consumidor, onde está, se eu não me engano, no artigo 14, 15, 16, especificando os seus direitos e também os seus deveres. Questão de dentro andar com sonorização, palavras altas, de baixo escalão, comportamento digno da obrigatoriedade. E também as empresas de oferecer condições mínimas de asseio, de segurança também, como eu falei anteriormente, e repetindo mais uma vez, e o estado técnico, mecânico da empresa. Uhum. Empresas que colocam um número insuficiente de veículos na frota, onde os passageiros são obrigados a andar em superlotação, que descumpram a lei de uma maneira geral, o que pode acontecer com as empresas e com os responsáveis, né, pela fiscalização dessas empresas? É uma pergunta pertinente, uma pergunta importante que a população precisa saber. Em casos dessa natureza, eu falo como o Ministério Público, ele instaura um procedimento de fiscalização, chama o órgão responsável, ou seja, DR ou os DETRANS, faz ver a maneira, o ato que foi descumprido, dá prazo para restabelecer. Recentemente fizemos inspeções com acompanhamento do DR da frota da empresa Santa Rita, na qual lá foi constatados algumas falhas técnicas que foram analisadas e cobradas com prazo para retorno à circulação desses ônibus. E alguns que foram afastados definitivamente da frota. Uhum. Mas, por exemplo, o Estado e os municípios, eles podem ser acionados na Justiça? Eles podem. Inclusive, recentemente nós fizemos algumas recomendações, dando prazo para eles se aprofundarem, não uma fiscalização emergente e imediata, devido realmente o tema de hoje aqui, que é carente da situação de ônibus em boas condições de uso. E as empresas, elas podem ser proibidas de fornecer esse serviço? Elas podem, inclusive, serem cassadas as suas concessões, além da multa e a ação civil intentada. E, nesse sentido, nós já tomamos várias providências, tanto no município,
município como no Estado. Ok. Recentemente, infelizmente, houve um acidente de trânsito envolvendo um ônibus intermunicipal que fazia o transporte em Santa Rita para João Pessoa. Alguns passageiros morreram. O que a promotoria fez em relação a esse caso? Foi constatado que o acidente foi provocado por falha mecânica do veículo? De imediato, o Ministério Público de Santa Rita instaurou um inquérito civil. Com a instauração desse inquérito, foi oficiado e notificado ao DR, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, de encaminhamento de laudos dos procedimentos que estavam sendo tomados e, durante o prazo, a Polícia Rodoviária pediu prorrogação de prazo para encaminhamento do laudo e, com a chegada definitiva, o laudo da Polícia Rodoviária Federal, autora da perícia, deu como falha mecânica. Do ônibus. Do ônibus. Mas o Ministério Público não se acomodou com esse laudo. Não é que tenha controvérsia contra o laudo, mas, incontinenti, oficiamos a Polícia Civil através da Delegacia de Acidentes e requisitamos parte do inquérito que tinha sido instaurado para averiguação. Consta já no nosso inquérito remessa de cópias do que está sendo atuado. Oficiamos ao DR pedindo imediatamente a fiscalização a que eu me referi há poucos instantes. Nós participamos ativamente em companhia e foram 9 ônibus que foram constatadas e 5 que foram afastados da frota. Mas, não satisfeito ainda o Ministério Público, nós procedemos no cômputo geral, já abrangente todo o transporte coletivo de Santa Rita, uma recomendação à Prefeitura Municipal, através do DT-Trans, para que procedesse vistoria em todas as empresas, que são em número de 6. Não só a vistoria de estado mecânico, mas sim de concessão, pneu, enfim, todos os ônibus, sob pena, num prazo razoável e sob pena de cassação e abertura de novas licitações. E, em igual tempo, nós também recomendamos ao DR que tomasse tal providência também com referência à empresa Santa Rita. Ok. Para finalizar, eu gostaria que o senhor explicasse ao telespectador como que o cidadão pode fazer para denunciar, para reclamar sobre o serviço de transporte coletivo, caso esse serviço não esteja sendo oferecido com qualidade. Também uma pergunta que realmente o público tem necessidade de tomar conhecimento. Principalmente a classe operária, a classe trabalhadora, que sai de sua casa às 4 horas da manhã, como foi o caso do acidente de Santa Rita, e não tem um serviço adequado, um serviço de qualidade, deverá procurar o Ministério Público. É a cidadania, é a casa do Ministério Público. E também, se por acaso dá uma oportunidade, não tiver condições de ir, que se dirija através de reclamação direta com identificação ao DR, se for no caso intermunicipal. E nos DT-Trans na questão urbana. Mas se existem muitas cidades na Paraíba que o trânsito ainda não é municipalizado. Então, procurar a delegacia de polícia ou então a companhia de polícia militar e fazer uma reclamação escrita, que provavelmente essas instituições irão remeter ao Ministério Público. Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Um tema envolvente, um tema que nos dá ânimo, nos dá energia, porque quem está carente dela, quem está precisando dela é a população que procura apoio no seu trabalho, na sua luta, na sua vida. E isso temos que estar atentos para o cumprimento da lei.
O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.